Pode não parecer, mas muitas pessoas acreditam que sinônimo de smartphone chinês é a Xiaomi. Se bem que isso já é um progresso do que a gente tinha no passado, porque há uns 15, 20 anos atrás, quando tudo só que era mato, as pessoas vinham com aquele preconceito que produto da China era Xing Ling. Pois é, o tempo passou e parece que o jogo virou, porque praticamente tudo que nós temos hoje em termos de eletrônicos tem Made in China em algum lugar. No caso dos smartphones, nós temos, dentro das marcas mais populares, a já mencionada Xiaomi, a Huawei, a Honor, a Vivo, e essas são as marcas mais populares, tanto no Brasil quanto no exterior. Mas a gente também tem a Haier, a gente tem a Cobot, a gente tem a Doji, a gente tem marcas menores que ajudam a impulsionar o mercado asiático, não só na China, mas nos países adjacentes, mas esses produtos nunca chegam ao mercado brasileiro por vias oficiais. Você até pode ir no país vizinho, tipo, sei lá, vou pegar um exemplo esporádico, Paraguai, e comprar esses produtos pagando um preço até módico. Muita gente até prefere esses smartphones porque eles são mais baratos do que os modelos das marcas mais populares, eles são mais acessíveis, mais práticos, também mais modestos nas especificações, mas tem gente que não precisa de muito nessa vida. A grande pergunta desse vídeo que eu tenho que responder nos próximos minutos e que dá título para essa missiva eletrônica que você está assistindo é: por que algumas marcas de smartphones chineses nunca chegam ao Brasil? Vamos conversar sobre isso? Vamos ter esse bate-papo gostoso, aproveitando que nós estamos em período de pausa. Pausa entre aspas, porque você está me vendo com conteúdo produzido de forma prévia. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que você sabe que sempre teve aquela curiosidade para saber por que uma Haier ou uma Cobot nunca oferecem os seus produtos aqui no Brasil. Seguinte, para entrar nesse tema de forma simples, nem todos os filmes lançados nos Estados Unidos chegam ao mercado internacional. Você sabia que existe uma indústria de cinema específica para o mercado norte-americano? Nem todas as músicas lançadas nos Estados Unidos chegam até o mercado internacional. Da mesma forma que nem todas as músicas lançadas no Brasil vão para o exterior. Então, nos smartphones não é muito diferente. A gente tem um mercado que é específico para a China ou para os países asiáticos e normalmente é explorado por essas marcas que ou são white label, que algumas delas se destacam por vender projetos para outros fabricantes, ou são marcas menores pensadas no mercado doméstico e com características para o mercado chinês. Por exemplo, software de câmera pensando sempre na suavização de pele para as pessoas asiáticas. Porque, caso você não saiba, os asiáticos adoram colocar filtros nas fotos. Isso não fica muito bem para os brasileiros. É sério, pode até ser legal para a geração Z, mas para a maioria das pessoas não é legal ficar aplicando filtro na foto o tempo todo. Os asiáticos adoram. Então existem algumas marcas que colocam softwares específicos voltados para essa finalidade. A Samsung tem no seu software de câmera um modo, em alguns modelos, modo pré-ativado, voltado para suavização de face, para melhorar a textura do rosto, o que para o brasileiro é meio desnecessário. Nós gostamos de linha de expressão e os asiáticos não gostam. Por exemplo, ou para citar outro exemplo, baterias enormes. Tem modelos que são praticamente power banks com participação especial de smartphones. Muitos brasileiros procuram esse tipo de smartphone porque quer um telefone mais robusto ou com longa autonomia de bateria. A Doji, que é especializada nesse tipo de produto, não tem distribuição oficial no Brasil. Mas, por meio de importação, você consegue os smartphones dessa marca e ela é muito popular lá fora. Tá ficando muito popular na Europa também, porque os europeus estão buscando telefones com essas características. Então você tem um mercado que está se abrindo aos poucos, mesmo não chegando de forma oficial. Mas o principal motivo para a gente não ter algumas marcas asiáticas aqui no Brasil é o fator Android. Ou melhor,
a presença dos apps do Google no sistema operacional Android instalado nesses smartphones. Boa parte desses fabricantes menores, até mesmo para reduzir os custos do dispositivo ou porque não querem ter a influência dos aplicativos de Mountain View nos seus smartphones, acabam deixando de fora os apps do Google, que são o Gmail, o Play Store, o YouTube, Google Docs. Aquele pacote, aquela pastinha Google que você normalmente tem no seu smartphone, ela fica de fora desses dispositivos. E com isso usa o Android do AOSP, e eu já falei sobre essa sigla em outras oportunidades, o Android Open Source Project, é difícil falar isso, vou repetir, Android Open Source Project. Esse Android determina que você não precisa pagar os direitos de utilização dos apps do Google e você tem o Android livre para poder instalar em qualquer dispositivo, em teoria, porque você pode pegar essa licença do Android livre, instalar no seu smartphone e aí depois explorar comercialmente do jeito que você quiser, inclusive personalizando essa versão, caso você queira ou instalar uma outra loja ou adicionar a sua interface de usuário. Você tem um leque de possibilidades. Então, boa parte desses fabricantes utiliza o Android Stock ou o Android do AOSP. E para muita gente não é interessante não ter os aplicativos do Google. Nós mesmos, nós brasileiros, nós dependemos muito do Google no dia a dia. Nós usamos o Gmail, nós usamos o Google Drive, usamos de tempos em tempos o Google Docs, nós nos perdemos na vida sem o Maps. Não que a gente não possa instalar outros aplicativos para substituir os programas do Google no smartphone, mas para a maioria é tão mais prático ter esses aplicativos previamente instalados no telefone que nem vale a pena para essas marcas tentar explorar o nosso mercado e o mercado europeu, porque a maioria dos usuários vão querer dispositivos com esses aplicativos do Google previamente instalados. Então, até por isso, e aí em função disso também, porque você tem outros fatores determinantes, como por exemplo a não presença de mercado, o que é óbvio, né? Se você não está no mercado, você não pode lançar produtos específicos para aquele país. As questões burocráticas e tributárias, porque cada país tem uma legislação tributária, tem regras para isso, sem falar em todos os entraves para qualquer marca chegar aqui no Brasil. Você tem que ter um mínimo de robustez financeira para atender todas as demandas do governo brasileiro, da Anatel, das questões de impostos. É claro que alguns estados oferecem isenção fiscal para alguns produtos e serviços, mas para algumas marcas não é viável, por exemplo, montar uma fábrica em São Paulo para distribuir os produtos. O que alguns fabricantes estão fazendo, Vivo, Oppo, Realme, e ainda assim eu estou falando de marcas grandes da China, é estabelecer parcerias com fabricantes de tecnologia brasileiras e oferecer a licença para explorar os seus produtos comercialmente falando aqui no Brasil. É óbvio que essas marcas vão obter um lucro em função disso, mas esses fabricantes, e aí eu estou falando da Multi, de outras marcas brasileiras, a Positiva Tecnologia, essas fabricantes que são especializadas em buscar produtos white label, fecham parcerias com essas marcas e montam e distribuem esses produtos aqui. E se não montam esses produtos, pelo menos estão autorizados a distribuir, mesmo que seja via importação. No final das contas, Positivo e Multi acabam montando os produtos aqui mesmo, pegam todo o projeto, preparam a linha de montagem e montam peça por peça como se fosse um grande Lego e acabam comercializando esses produtos aqui com as isenções fiscais, com os estímulos fiscais dos estados. Toda a parte burocrática e fiscal burocrática que envolve o processo acaba entrando na equação e aí esses produtos chegam de alguma forma ao mercado brasileiro. Várias marcas que desistiram do Brasil em segmentos específicos voltaram dessa forma. Por exemplo, a Sony voltou a distribuir os seus fones de ouvido, os seus headphones, por conta de uma parceria com a Multi. Eu espero estar falando certo, porque se for com a Positivo eu vou ter que colocar um crédito nesse momento na tela para me corrigir. Mas não é uma das tarefas mais fáceis do mundo lançar produtos no Brasil, ainda mais considerando as características do consumidor brasileiro. Pode não parecer, mas o consumidor brasileiro é exigente. O consumidor brasileiro gosta de qualidade. O consumidor brasileiro não está atrás apenas do preço. Então, para lançar um smartphone que não vai ter os aplicativos do Google, que não vai ter a Play Store,
e vai ficar meio que escamoteado no mercado, perdendo o mercado para Samsung, para Xiaomi, para Motorola, para todas as outras grandes marcas que contam com esses apps do Google já previamente instalados, de repente não vale a pena para esses fabricantes menores em insistir no mercado brasileiro, e aí eles ficam no mercado asiático, onde eles vão muito bem, obrigado. Podem não ser campeões de vendas como a Xiaomi, que é uma gigante na China, mas pelo menos conseguem ter alguma fatia de mercado para chamar de seu. Na China, Xiaomi, Huawei, Honor, Redmi, Poco, Vivo. É uma competição até que grande, mas essas são as principais marcas. As marcas menores vão pegando as pequenas fatias de bolo e vão sobrevivendo no mercado, que é enorme. Ter uma pequena fatia de um mercado onde o potencial é de 1 bilhão de pessoas não é pouca coisa. Pode ter certeza que essas marcas, de alguma forma, estão sobrevivendo no mercado e se mantendo no mercado através dessa estratégia de serem fortes e lucrativas de alguma forma lá no mercado doméstico. E também fazendo as parcerias com outras marcas, outros fabricantes que podem redistribuir os seus produtos no mercado local. E é isso, espero ter eliminado sua dúvida, espero ter ajudado os mais indecisos, espero ter contribuído para a produção de conteúdo útil para a internet, principalmente em temas de tecnologia, que nós estamos ficando escassos de produtores de conteúdo dentro desse segmento.